Estou muito feliz por estar na casa do Senhor. Eu sempre fico feliz ao entrar neste lugar. E não porque aqui é um ambiente mágico, é o templo de Salomão, o templo da Cepa, o templo da não sei onde, mas porque aqui é o lugar onde a igreja se reúne. Amém? E quando a igreja se reúne, ela se reúne com um propósito. E deixa eu dizer para você, obrigada, João, a nossa missão continua de pé, de amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar o Evangelho. A nossa missão continua a mesma e a gente não pode esquecer disso. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Quantos têm Bíblia física aqui? Levanta a mão para mim. Olha que lindos. Quantos têm Bíblia... eu ia falar biológica, é ótima. Biológica. Quantos têm Bíblia eletrônica aí? Levanta a mão. Olha, bastante também. Legal. Bom. Quem está sem Bíblia? Quem tiver sem Bíblia, senta perto de um crente que rapidinho se resolve isso. Crente normalmente anda armado. 66 calibres. Alguns crentes andam armados, mas se mata. Por quê? Porque não sabe usar. Aí o tiro sai pela culatra. Aí faz heresia, aí faz o que não é para fazer. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Timóteo, capítulo 1. Ixi, deixa eu tirar isso aqui, que não para de vir mensagem. E, por acaso, eu estou trabalhando no domingo. E não é só aqui, não. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo... É primeiro? Não. 2 Timóteo, obrigada, Iris. 2 Timóteo, capítulo 1. Timóteo, nós estamos quase bacharel, algum de nós, em Timóteo, porque a gente ficou 2 ou 3 meses, né, Wellington? Estudando só Timóteo. Para quem veio nas aulas, ao abrir esse versículo, já vai remeter a várias coisas. Rapidinho, vai lembrar várias coisas. Uma das coisas é que essa carta, essa segunda carta a Timóteo, Paulo escreve ela no momento punk da vida dele. É uma das últimas cartas que Paulo escreve. Ele já está velho, ele já está idoso, ele está aprisionado e ele quer, mesmo passando por esse momento, influenciar Timóteo. Ele quer direcionar Timóteo, porque nesse momento que Paulo fez, nesse mesmo século, que século é esse? Que ano é esse? 67 depois de Cristo. Olha só, o bicho está pegando em Roma. Tudo que você pode imaginar tinha acontecido lá. Pra você ter uma ideia, o imperador da época, Nero, ele tinha se relacionado sexualmente com a sua própria mãe, e depois matado ela. Esse mesmo Nero põe fogo, coloca fogo em Roma, e o que acontece? Ao colocar fogo em alguns bairros de Roma, teve alguns que não pegou fogo. Por coincidência ou jesuicidência, quem estava naqueles bairros eram os cristãos. Então, ficou fácil para Nero, sim ou não? Vamos pôr a culpa nos cristãos. Põe esses caras. E aí começa matar tudo quanto é cristão. Diz que faltou até madeira para colocar cristão na cruz e acabar com muitos cristãos naquela época. É esse contexto, é esse movimento, é isso que está acontecendo nesse século 67 depois de Cristo. Nós estamos agora em 2022. Por causa desse personagem, o apóstolo Paulo, nós, gentios, conhecemos o Evangelho. Por causa dele, por causa da influência dele. Porque ele foi um dos grandes pregadores da palavra de Deus. Ele foi um dos grandes influenciadores. E ele está aqui, neste momento, dizendo para Timóteo, um jovem pastor, alguém que ele enviou para lá, para agora cuidar desta igreja. Ele fala, Timóteo, eu estou usando a versão Almeida Revista e Corrigida, tá bom? A versão que eu estou usando. Ele diz assim para Timóteo, o Senhor conceda misericórdia à casa de quem? 1, 2, 3? Onesíforo. Nome difícil, né?
Estudamos lá no CEPAL também. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou, não se envergonhou das minhas cadeias. Não se envergonhou das minhas cadeias. Que coisa. Um versículo, não, só isso. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Paulo está dizendo pelo menos duas coisas aqui para a gente. Ele está dizendo para Timóteo e que serve para nós. Primeiro, o ambiente em que nós vivemos, a igreja que nós vivemos, a igreja local que nós vivemos, a comunidade que nós pertencemos, note, Timóteo está dizendo isso porque antes o que aconteceu? Se nós lermos os versículos antes, tinha dois camaradas que falava que Paulo, você é meu truta, estou com você, o que você precisa, pastor Paulo? O que você precisa, líder Paulo? Estamos juntos, vamos caminhando. Esses caras abandonam a Paulo, entre outros. E lá no capítulo 19, o apóstolo Paulo, na minha primeira prisão, ninguém apareceu para me ajudar. Quantos já se sentiram assim? O bicho estava pegando, a coisa estava feia, você olhou para o lado e não tinha ninguém para te ajudar, senão Deus. Quantos? Quantos já se sentiram assim? E Paulo está dizendo isso aqui, ó. Eu me senti sozinho, me senti abandonado. Me senti zoado, porque eu olhei para o lado e não tinha ninguém. Aí, ao olharmos para isso, Paulo está dizendo para o jovem Timóteo, e o jovem Timóteo são os discípulos de Jesus, e nós somos discípulos de Jesus, ele está dizendo, você vai viver no ambiente da igreja, onde o irmão que senta do teu lado não deveria, mas te trai. E sabe o que você deve fazer? Sabe o que você deveria fazer? Timóteo, você saber que vai acontecer isso, mas que você não pode perder o foco, perder o alvo. Vai acontecer. O ambiente de igreja é um ambiente ambivalente. É um ambiente onde as pessoas dizem, estou com você, mas apareceu uma grama mais verde, uma igreja maior, uma oportunidade. Estou nem aí, tchau, pastor Lino. Me deram uma igreja enorme para liderar, eu preciso ir. Me deram uma rede de jovens maior do que essa para liderar. Fique aí. Aí o pastor Lino, cheio de Deus, diz, vai com Deus, amor em destaque, vá com Deus, porque você não quer ficar. E a gente não pode forçar, Timóteo, quem não quer ficar com você. Está comigo? Está comigo? Você vai encontrar traidores, às vezes sentados do seu lado. Lembra da ministração de domingo passado? Tem um ladrão. O ladrão que quer roubar a sua paz, o ladrão que quer roubar a sua vida, o ladrão que quer te destruir, o ladrão, e às vezes o ladrão está do seu lado, no ambiente ministerial, no ambiente de igreja, no ambiente de comunidade, você vai encontrar esse tipo de gente. Vai encontrar os traidores. Puxa, Arlete, não deveria, né? Porque é igreja. É igreja. É igreja. E a pastora está de olho no Frávio. Misericórdia, né, irmã? Mas isso é perfeitamente possível. É um ambiente ambivalente. É um ambiente onde tem ser humano que deveria ser como Onesíforo, mas que não está vivendo como Onesíforo. E senta do seu lado no domingo. E convida você para tomar o café na casa dele. E o que você faz? Você faz o que Jesus fez. Porque na noite em que foi traído, ele partiu o pão e disse, este é o meu corpo que é derramado por vós. Que coisa louca! Na noite em que ele vai ser traído, no dia em que ele vai ser traído, o Judas está sentado à sua mesa. E o que ele faz com Judas? Ele senta com Judas, dá o pão para o Judas, lava o pé de Judas. E Judas que lute. Porque você não é o traidor. Você é o Onesíforo. Você não é aquele que abandona. Você não é aquele que fala, estou com você, mas não está. Você não é aquele que vive dentro do ambiente da igreja. Eu estava ouvindo, agora é o momento da adoração.
Não, irmão, aqui é o momento da celebração. Aqui a gente só celebra o que Deus fez. A adoração é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Porque eu adoro um Deus todo-poderoso. A minha vida é objeto de adoração. Então as pessoas não estão... Nós estamos numa geração fake. Mas o povo de Deus não é fake. O povo de Deus fotografa a vida real. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está se expondo muito na internet, brother. Você não tem nada a ganhar com isso. Para de expor a sua família, a sua casa. Não ganha nada com isso. E sabe o que o apóstolo Paulo fala? Se há algum proveito nisso, disso falai, disso pensai, isso executai. Que efeito está dando na vida de alguém eu postar que meu filho está andando de bicicleta agora. Oh, que legal. O que mudou na vida do outro isso? O que mudou na vida do outro? Eu até entendo, você quer guardar as coisas que aconteceram, não tem problema nenhum. Você só não pode se esquecer. Não se perca. Não se perca. Não se perca com uma geração que tem sido tão fake e que tem vivido tão pouco. Nós somos a geração de Samuel. Amém? Não é esse o foco. O Senhor conceda misericórdia, Paulo está dizendo, a casa de Onesíforo. O que quer dizer Onesíforo? Quer dizer portador de benefícios, portador de vantagem. Onesíforo é aquele que na hora que o bicho está pegando, pega na mão e fala, vamos junto. Estou aqui, estou orando com você. Assim como na igreja, versículo 14, versículo anterior a este. Volta, 15. Bem sabeis isso que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais Fígelo e Hermógenes. Assim como na igreja tem Fígelo e tem Hermógenes, na igreja do Senhor também tem Onesíforos. Então, quando você passa pela prova, e você olha que tem um irmão, às vezes o próprio irmão está fazendo você ficar sem dormir, o irmão lá da sua igreja está fazendo você ficar sem dormir. Mas naquela igreja tem um irmão também que te dá a mão e diz, nós vamos passar pela prova dando glória a Deus. Na igreja tem Onesíforo, na igreja tem gente para dar a mão para você. Amém? O bicho está pegando. Paulo está prestes a ser morto e ele sabe disso. Ele sabe que ele está abandonado, ele está sem ninguém, mas ele escreve a carta a Timóteo e diz, olha, sabe o que acontece? Timóteo, ele está dizendo para Timóteo, fique em paz, meu amigo, porque eu fui abandonado, fui traído, fui enganado, mentiram para mim. Aliás, ainda mentem, e aí a gente faz de conta que está tudo bem, está tudo legal, que Deus o tenha, que Deus o coloque na mão, porque se eu amaldiçoar, maldição com causa em contrapouso, sim ou não? E aí é perigoso, mas a palavra de Deus diz, da sua boca não é para sair bênção e maldição, mas a sua boca é para sair bênção, então nós fazemos o quê? Abençoamos, sim ou não? Por isso que nós temos que ir para a palavra, por isso que nós temos que viver a palavra, porque aí nós oportunizamos, volta ao contrário, volta antes, nós oportunizamos Fígelo e Hermógenes, lembrar de onde caiu e voltar para trás. Voltar de onde caiu, quando ouve uma palavra dessa e pedir perdão, se arrepender, convencer mais irmão, arrependimento gera mudança de rota. Arrependimento gera mudança, gera transformação. Não é carinha bonitinha, sorrisinho, não, irmão. Porque eu não vejo, mas Deus está te vendo. Viu, Mateus? Deus está vendo você. Sabe aquela mensagem por WhatsApp? Sabe aquela lá? Para gatinha? Sabe não? Não. A risadinha do Mateus agora foi a melhor, esse olhar. Eu vou te matar, Charlete, não tem mensagem para nenhuma gatinha. Eu estou à procura de uma ovelhinha. Sabe aquela mensagem no WhatsApp que ninguém vê? Ninguém vê, realmente ninguém vê. Mas Deus vê. Deus vê. E esse é o perigo. Porque dura coisa é
cair na mão do Deus Altíssimo. Está comigo? Onesíforo, pula, versículo 16. Onesíforo é para Paulo alguém de extrema importância. Por quê? Porque muitas vezes, Timóteo, sabe o que Onesíforo fez? Ele me recreou. E eu vou dizer no grego o que é se recreou. Mas para nós aqui no Brasil fica mais fácil para a gente entender o seguinte. Lembra aquela primeira aula de matemática que a gente fazia? As 2 primeiras aulas eram de matemática e a segunda era de química, sim ou não? Irmão, para mim aquele era o parto. E todas as vezes que eu estava fazendo matemática, eu pensava assim, Senhor, para que eu estou aprendendo isso, meu Pai? Onde eu vou usar isso, meu Deus? Eu sempre passava em matemática raspando. E na hora que o bicho estava pegando, eu aprendendo a equação de 1º grau, que eu nunca aprendi até hoje, é 2º, sei lá. Se eu não aprendi nem o 1º, quanto mais o 2º grau, né? Mas vamos lá. A equação que eu nunca guardei. Quando a minha cabeça estava pegando fogo, tinha o sinal do recreio. Prá! Oh, glória! Me livrei da matemática, meu Pai. Esse povo queria me matar, queria me confundir, queria, meu Deus, não entra matemática na minha cabeça. E por alguns minutos lá estava eu no recreio, comendo hot dog, pão com salsicha, no Assis José Ambrósio. Tem pão com salsicha hoje no recreio? Vocês não sabem o que era isso. Um pão com salsicha sem nenhum recheio, era só o pão e a salsicha. Vocês não sei, vocês são Nutella mesmo. Era ovo, dava ovo para a gente no recreio. E na hora do recreio era guerra de ovo. Oh, glória! Por uns minutos a gente esquecia da matemática, da química e glória a Deus. Era assim com Paulo. Enquanto Onesíforo estava com ele, tinha refrigério. Enquanto Onesíforo estava com ele, aquele tempo era bom. Ele não se lembrava que ele estava preso, que ele estava em cadeia. Onesíforo era alguém que trazia para Paulo refrigério. A palavra recreio aqui, no original do grego, eu escrevi aqui, porque é uma palavra muito difícil para falar. Anepsikusen, quer dizer recreio. E a raiz desse anepsikusen é anepsuku. Não vai mudar nada na sua vida. Então vamos para o prático. O prático é o seguinte, é igual a matemática. O prático é o seguinte, quer dizer refrigério, quer dizer alívio, quer dizer, pensa naquele calor, Rio 40 graus, agora no Rio está sendo Rio 50 graus, a Fernanda Abreu tem que trocar a música dela, né? Porque agora no Rio, quando está fazendo calor, está fazendo 50 graus, pensa, está aquele calor de lascar e você entra no ar-condicionado. Ai, que alívio, que gostosinho, que fresquinho. Paulo, ao se encontrar com Onesíforo, diz para Timóteo, olha, Timóteo, tem muito Hemórgenes e Fígelo, uns nominhos, né? Põe no seu filho que nascer. Tem muito deles por aí, tem muitos, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Também tem na casa do Senhor os onesíforos, aqueles em que você encontra e tem palavra de vida, aquele que você encontra e tem vida de Deus, aquele que você encontra e há refrigério, aquele que você encontra e ele sabe, eu nasci para influenciar, eu nasci para fazer a diferença na vida das pessoas, eu sou serva, discípula do Deus Altíssimo. Oh, glória a Deus. Não sou ladrão. Não sei como foi no seu GR aí, no nosso GR, a discussão foi a seguinte: eu sou ladrão de vida ou eu sou doador de vida? Foi essa discussão que teve no nosso GR na semana passada. O que eu sou? Eu sou aquele que doa a vida, eu sou aquele que quando chega a refrigério, a alívio, nós precisamos compreender, irmão, quem nós somos, onde nós estamos, como servos, como igreja de Deus. Porque senão nós viraremos domingueiros religiosos, aqueles que se sentam no domingo, mas quando vai para o dia a dia e quando vai para a vida real, é Hemórgenes, é Fígelo, acho que é
é fígelo, é aquele que deixa o outro na mão, é aquele que pratica a religião, nós já falamos aqui do umbiguismo, a vida gira em torno dele mesmo. A minha família, o contrário de Onesíforo, é o egoísmo. A minha família tem que estar cuidada, as minhas coisas. Se nós pregarmos aqui, vem para a campanha. Eu estava ouvindo, eu passei esse final de semana, o sábado, ouvindo, assistindo todos os programas evangélicos, que suplício, né? Mas foi isso que eu fiz. Eu assisti todos os programas evangélicos de diferentes denominações. E eu fiquei pasma. Por quê? Porque toda a ministração era: vem, você vai ser o vencedor, você vai ser aquele que conquista, você vai ser aquele que... Aqui você vai ser o abençoado. Deixa eu dizer para você, o abençoado é quem? O abençoado é aquele que tem e abençoa o próximo. Isso que é ser abençoado. Isso que é ser abençoado. Abençoado não é a minha casa viver regaladamente, viver abençoado é aquele que possui, que tem e compartilha com o outro. É aquele que distribui, mas aquele que reparte o que recebeu do Senhor com o outro. Então, o carro não é só meu, a casa não é só minha, sei lá o que não é só meu, mas nós vivemos um momento, e eu assisti de todas as denominações nesse final de semana, de todas, e todo mundo estava preocupado em passar uma mensagem para você, para dizer assim para você: você vai mudar de vida, você vai ser abençoado, você vai ser, mas não abençoado no sentido da palavra, você vai possuir coisas. Olha, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O filho do homem não tem onde dormir, ou seja, o filho do homem está em missão. O filho do homem, ele está preocupado em convencer o pecador do juízo, da morte eterna. O filho do homem não está preocupado em ser o bam-bam-bam de sucesso. O filho do homem está preocupado em cumprir a vontade do Pai. Ai, Arlete, então eu não tenho que estudar. Irmão, não estou dizendo nada disso. Você é bem inteligente para isso, para entender isso. O que eu estou dizendo para você é que aquele que tem um encontro com o verdadeiro evangelho, ele não pode mais, ele não consegue mais viver para si mesmo. Então, quando ele vai amar alguém, quando ele vai amar a sua família, ele primeiro passou por um caminho que é amar primeiramente a Deus. E se eu não amo a Deus, eu traio o Antônio Carlos. Porque tem dia que eu quero enforcar ele, e tem dia que ele quer me enforcar. Tem dia em que eu quero enforcar ele e aparece lá no meu trabalho alguém dizendo: ai, como você está linda hoje. Nossa, você está deslumbrante. Ah, é? Eu não estou, meu querido, eu sou. Passa depois. E corta o papo, não dá sequência. Porque eu amo um Deus todo-poderoso e primeiro eu escolhi servir a esse Deus. Ai, mas o diabo é sujo. Sempre foi, desde que o mundo é mundo. Não põe a culpa nele. Assuma o BO. Seja crente, não incrédulo. É isso que a palavra de Deus nos convoca, sim ou não? Sim ou não? Ah, mas o diabo, eu não resisti. Quando eu vi, já era. Deixa eu falar para você. Se você continuar indo por esse caminho, quando você viu, você já morreu, não já era. Não é que você pecou. Acabou as suas oportunidades. Acabou a oportunidade. Porque nós não podemos brincar com as coisas que são do alto. Nós não podemos brincar com o sagrado e com o profano. Tem gente que pensa que sagrado é o púlpito, né? Ai, deixa eu subir. Ai, olha, mas está deixando aquela irmã cantar, aquela irmã lá. Eu vi ela apontando problema da irmã. Nós não vamos ficar correndo atrás de você, irmão, para saber se você está pecando, se você está santo, se você não está santo. Você não vai encontrar e nenhum líder tem autorização de cuidar da sua vida pessoal. A sua conta você vai acertar com Deus. O triste é eu me levantar para falar do nome de Deus e eu não ser
aquilo que eu digo e aquilo que eu prego. Porque o Senhor vai me pedir contas. Ah, mas é só para o pastor e para quem vem aqui? Não, é para toda a galera. Todo mundo vai ter que comparecer. Todo mundo vai ter que falar com ele. Todo mundo tem que encontrar com ele. Então, veja que se a luz que está em ti não são trevas. Onesíforo, aquele que me recriou, aquele que fez da minha vida, aquele que fez da minha prisão, o momento zoado que eu estava da minha vida, me apertou o sinal do recreio. Pão com salsicha. Veio me ver, esteve comigo, me deu a mão, me procurou. A propósito, pastor Lino, hoje enquanto eu estava orando aqui, falei, Senhor, é para eu liberar essa palavra mesmo? É isso que o Senhor quer que eu fale? Aí o pastor Lino falou, onde está o seu irmão? Né? O pastor Lino começou o culto, você nem lembra mais. Às vezes nós estamos tão intertidos, irmão, que nós recebemos uma palavra no começo do culto, chega ali na porta, cumprimento a Tami, pronto, já esqueci. Aí você chega no GR, o que Deus falou com você? Meu Deus, deixa eu ver o que anotei para ver o que Deus falou comigo. Eu não medito naquela palavra que eu recebi. Aquela palavra que eu recebo, Silvio, para aquela palavra fazer efeito, eu preciso praticá-la. Porque então, senão, nós vamos entrar anos após anos e vamos continuar na mesma condição de Hemógenes e Fígelo. Aqueles que deserdam, aqueles que metem o pé, e daqui a pouco Jesus está voltando, toca a trombeta e eu não ouço a trombeta. Por quê? Porque eu estava por aí. Porque Jesus vai voltar, irmão. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Está ouvindo, igreja? Jesus vai voltar para buscar uma igreja lavada, remida no sangue dele. Anepsuquem, anepsuco, refrigera, traz descanso, chega na vida do outro e o outro sabe, chegou quem vai me dar uma palavra de paz. Não é assim, chegou aquele perturbado, meu Deus, essa noite eu não durmo. E começou a falação, blá, 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 meu Deus do céu. Não, Onesíforo, aquele Anderson que leva refrigério aonde ele vai. Que leva uma palavra de descanso, uma palavra de vida. Não aquele em que você senta e começa a sessão lamentação. Mas minha casa é pequena. O filho do homem não tinha onde pousar a cabeça. Ele estava em missão, ele estava em todo lugar. Mas a casa do Flávio é melhor. Por isso que ele está na igreja todo dia. Mas é um muro de lamentação. Ele não entendeu, ele não compreendeu que Deus colocou ele na família que colocou, na igreja que colocou, com um propósito. E o propósito para a igreja de Deus, Deus quer olhar para a sua igreja e ver um monte de Onesíforo. Ver um monte de pessoas que não estão preocupados consigo mesmo. E não sei se vocês repararam como Deus está insistindo nisso conosco. Por que Deus está insistindo nisso conosco? Porque Ele tem um propósito de salvar o maior número de pessoas. Ele quer tirar da mão de Satanás, cantemos aqui, cadeias quebrar. Tem pessoas morrendo neste momento. Dá um toquinho no seu irmão aí. Fala para ele, acorda, Onesíforo. Deixa o Onesíforo que tem dentro de você despertar. Está ouvindo? Deixa o Onesíforo que está dentro de você despertar. Porque você está preocupado em ficar rico, mas riqueza nunca abençoou a vida de ninguém. Não é a riqueza que me traz bênção, mas é uma vida abundante em Cristo Jesus, que me faz andar de glória
em glória. Arlete, mas eu sou aquele que tem dado trabalho. Arlete, eu sou aquele que tem caído pelo caminho. Lembra de onde você caiu e o dia é hoje? Levanta-se e toma um novo rumo. E para de pôr a culpa no capeta. E para de pôr a culpa no meu marido. Ai, mas eu estava me sentindo tão sozinha. Aí veio ele e me... Eu acho essa desculpa, irmão, fim da picada. Mas aí não me deu atenção lá em casa. Aí o outro me deu atenção. Larga de ser sem vergonha. Assume o BO. Assume o BO de ser santo, de ser homem, de ser mulher de Deus. Porque primeiramente é? Primeiramente é? Primeiramente é? Primeiramente é quem, Guga? E você vai entender por que primeiramente é você, Guga. Porque você é mais importante, sim ou não? É. Primeiramente, o Guga é criança, embora está caminhando para os 40 anos, o Guga, embora você não saiba, daqui a pouco ele faz 40 anos, né, Guga? Ele tem uma mente infantil. Então, deixa eu dizer para você, a criança é exatamente isso. É meu, não divido. É só meu, o brinquedo é meu, a bola é minha. Quando é criança, o tamanho do Mateus já sabe, o tamanho da Paola já sabe o que é compartilhar. Deveria, pelo menos. Não podemos permanecer crianças, porque significa o quê se nós continuarmos criança? Significa que a gente está doente. Sim ou não? Se eu não me desenvolvi, se eu não desenvolvi, só uma parte de mim cresceu e eu continuo agindo como criança, é meu, a minha vida, as minhas coisas, o meu negócio. Olha só, o apóstolo Paulo diz que, passa para o próximo versículo. Olha o que Timóteo, o que Onesífero faz. Ele sai de lá, antes vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Ele não simplesmente veio a Roma, ele não sabia onde eu estava. Cadê o seu irmão? Sabe? Ele não sabia, mas ele procurou a Paulo, achou Paulo. Continua, tem mais? 18. O Senhor conceda a Onesíforo que naquele dia, quando a Bíblia fala naquele dia, o que é? Aqui é na segunda vinda de Jesus. Naquele dia, quando Jesus voltar, então naquele dia é quando Jesus voltar pela segunda vez, ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, ou seja, quando a gente estava lá em Éfeso, fazendo a obra, fazendo as coisas acontecerem, quando estava no auge, porque tem gente assim, quando você está bem, quando você está cheio de grana, quando você pode patrocinar, quando está tudo correndo bem, você está cheio de gente. Só que agora Paulo estava em prisão, ele estava já de idade, ele não estava mais no auge do seu ministério, ele não estava mais implantando igrejas, ele não estava mais caminhando daqui para lá e de lá para cá, agora ele estava preso, ele estava sozinho, ele estava se sentindo abandonado e, além de tudo, estava aprisionado. Só que Onesíforo, tanto quando eu estava bem, ele estava comigo. E agora que eu estou zoado, que eu estou sozinho, abandonado, a galera toda me abandonou, Onesíforo veio estar comigo. Pergunta aí para o seu irmão, tem Onesíforo aí? Tem Onesíforo aí? Você consegue perceber lá no seu grupo de relacionamento quem está precisando do seu apoio? Você consegue perceber dentro da sua igreja quem está precisando de uma visita sua? Sensibilidade no espírito. A irmã Josefa pediu oração aqui, passou pela cirurgia, tirou o câncer, já está em casa, amanhã tira o dreno. Informação para você. Essa informação chegou de graça para mim? Não, eu perguntei, irmão. Está comigo? Sensibilidade. Olhar para o outro. Quem vai visitar a irmã Josefa? Quem vai visitar a irmã Josefa? O João levantou a mão. Kelly levantou a mão.
Paulo levantou a mão. Tem Onesíforo aqui. Eu nem sei quem é a irmã Josefa. Josefa, boa oportunidade. Tica, fica de pé. A irmã Josefa, a irmã da Tica. Depois você pode falar com ela. Que ela vai te dizer onde a irmã Josefa mora. Está comigo? Sensibilidade. Não é a religião do umbiguismo. Não é a religião do domingo. Mas é relacionamento com Deus, primeiramente, e uns com os outros. Está comigo? Palavra dura essa, sim ou não? Mas, olha o que o apóstolo Paulo fala para o Timóteo. O Senhor conceda que naquele dia, quando Jesus voltar, que Onesíforo ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Passa para o próximo. Tem próximo? Tem o 19? Não? É o último? Então vamos para o capítulo 4 dessa mesma carta. Rapidinho. Versículo 19. Paulo, conforme ele ia escrevendo as suas cartas, ele primeiro cumprimentava. A gente nem faz isso mesmo. Mas, né? Eu, por exemplo, eu tenho feito umas coisas que é meio louco. Irmão, tem tanto trabalho, agora, nesse mês, né, nos próximos meses onde eu trabalho, vai ser cheio de trampo, que eu mando para o cliente assim, por favor, não falo por favor, mande isso e tal, problema é isso. Aí o cliente devolve, bom dia. A gente quer fazer as coisas tão rápido que a gente não consegue dizer nem mais bom dia. Aí eu falo, bom dia só se for para você, porque aqui é noite ainda, eu não acordei. Brincadeira. Eu falo isso para os meus amigos de trabalho. Mas nós estamos numa velocidade tão grande que a gente está perdendo o bom dia, o oi, como vai? Tudo bem? Passou bem? Não temos mais tempo para isso. E Paulo saúdo a Prisca. É Prisca mesmo? É Prisca? É? Prisca. Eu lembrava de Priscila. Mas vamos lá. Prisca? É a variação de Priscila. Tá, Prisca. Então está tudo bem. Falei, gente, Prisca Almeida, revisada e corrigida. Não, eu tenho que ver isso, porque eu não li esse Prisca. É a versão, mas ela está com a mesma versão que eu, e eu não achei isso aqui. Está Prisca mesmo. Falei, gente, eu entendi que é variação. Mas eu falei, gente, como eu não vi esse Prisca? Prisca? É a Prisca. A Prisca é a Priscila. Saúdo a Priscila, esquece tudo que eu fiz, foco, que eu falei. Saúdo a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Continua. Falando de Onesíforo de novo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Paulo está dizendo, vem antes do inverno, porque o inverno aqui na Europa é punk. Eubulo e Pudente e Lino, olha o Lino aí, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Acabou? 22? Acabou. Volta, Íris. Volta tudo. Volta. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto não lhe sejas imputado. É forte. Versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. Olha só. A gente está falando de Paulo, de Timóteo e de Onesíforo. Paulo não fica aqui dormindo, reclamando. Paulo não levanta de madrugada e vai ficar se lamentando e dizendo, Deus, me abandonaram, papai. Você não vê Paulo falando isso. O que ele está dizendo para Timóteo é o seguinte, Timóteo, você é jovem, está começando a liderar agora, está começando a caminhar no ministério agora. Timóteo, fica sabendo que no meio da igreja, e as pessoas que você vai servir, Timóteo, sabe o que vai acontecer, Xerxes? Vai ter gente que vai caminhar com você, mas vai ter gente que vai te abandonar. Mas, preste atenção, foco na missão.
E quando você precisar, quando você achar que está sozinho, porque eu estou com você, o Senhor assistiu-me, olha lá Paulo falando, mas o Senhor assistiu-me. Não tinha galera, mas o Senhor me assistiu. Então, mesmo que se em algum momento, Timóteo, por acaso, passar pela sua cabeça que você está sendo traído, que você está sendo abandonado, que estão deixando você para trás, eu providencio para você um Onesíforo. Fique em paz. Estão comigo? Mesmo que aqueles que caminhavam com você, o pastor, eu saí daquela igreja, ninguém veio me visitar, não teve um. Se você é servo do Senhor, eu garanto que o Senhor mandou para você Onesíforo. O pastor não foi lá, o líder não foi lá, sei lá quem não foi, mas Deus mandou um Onesíforo, um refrigério para você. Amém? Amém? De repente, Paulo não contava com que Onesíforo fosse. Ele estava esperando quem? Hermógenes, aqueles que estavam caminhando junto com ele, que estavam perto dele, mas esses o abandonaram, esses deserdaram. A gente nem sabe o que aconteceu com eles, porque a Bíblia não menciona. Nem sei se eles se arrependeram, se eles foram salvos, não sei. Quando chegar no céu, a gente pergunta. O fato é que o Senhor sempre vai estar comigo. Dá para você guardar isso? Dá para você guardar isso? Que o Senhor sempre vai estar com você? Que o Senhor não te abandona? E quando vir essa mensaginha do quinto dos infernos, enviada pelo capeta, de dizer que você está só, lembre-se que o Senhor vai te assistir. O Senhor não vai te abandonar. Fígelo, Hermógenes, eles esperam o aplauso. Que palavra, hein? Você pregou demais, hein? Fígelo, ele está pronto para te aplaudir. E na hora que o bicho pega, sabe o que ele faz? Você que lute. Fígelo está esperando, Fígelo, ele está esperando ser aplaudido. Parabéns, você cantou muito bem. Parabéns, você limpou a igreja muito bem. Parabéns, você liderou muito bem. Se o nosso coração estiver dessa forma, meu irmão, esperando que alguém bata palma para mim, isso é que você está na infantilidade do Evangelho. Você está no jardim de infância do Evangelho ainda. Acorda, Pedrinho, porque eu não quero vos dar mais leite. Eu quero lhe dar palavra de vida, eu quero te dar feijoada, eu não quero te dar leitinho. Saia dessa fase, porque aqui não é o lugar do seu ministério. Sabe como eu sei que essa igreja abençoa, é uma igreja abençoadora? Não pela quantidade de pessoas que tem aqui, meu irmão, mas pela quantidade de pessoas que a gente atende fora daqui. Falando nisso, o pastor Jair foi visitar o pastor Aldo lá em Sabará, Minas Gerais. O pastor Aldo estava passando por um problema sério, e o pastor Jair foi, através dessa igreja, Onesíforo na vida do pastor Aldo. Foi lá, orou com ele, abençoou a vida dele com aquilo que a igreja pode e podia naquele momento. E aí, esse final de semana, antes de ontem, o pastor Aldo pediu oração novamente. O filho dele está na UTI, está com problema, está saindo ar do pulmão do menino, e ele pediu que nós orássemos por ele. Gostaria que você incluísse aí nas suas orações, o nome dele é Felipe. Falou o nome inteiro, né, irmão? Mas tá ligado que eu não vou guardar. Mal sei o meu, eu resumo o meu, só coloco o primeiro e o último, então não vou falar o nome do Felipe inteiro. É o Felipe, filho do pastor Aldo, tá bom? Pedi que vocês orem por ele. A oração do justo pode muito em seus efeitos, então eu conto com você nessa empreitada. E aí, nós sermos, então o que eu estava dizendo? Que esta igreja, eu sei o quanto essa igreja é abençoada, não pela quantidade de pessoas que a gente tem aqui dentro, não pela quantidade de famílias que nós temos aqui dentro, mas pela quantidade de pessoas que nós atendemos lá fora. Com cesta básica, com uma conta de água que tem que pagar, com tantas outras coisas que a gente faz.
E não precisa a gente ficar dizendo, mas nós sabemos que nós trabalhamos sim com aluguel do outro, não é o tanto de gente que nós temos aqui, não é o quanto nós nos abençoamos uns aos outros, mas o quanto esta igreja abençoa quem está fora. Igreja, eclésia, nós estamos às vezes trocando. Jesus disse, ide por todo mundo, mas nós estamos agora como? Vinde. Vamos lá para a minha igreja. Vamos lá, está esperando o povo vir. Nós estamos trocando o ide pelo vinde. Agora, quem pode falar vinde? Quem pode falar vinde? Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas para a igreja, qual é a mensagem? Vai, Onesíforo. É o ide. Você está comissionado. Sai para fora, parece um pleonasmo, né? Não sei se é isso esse termo que usa. Sai para fora, mas é aqueles que não ficam dentro do templo, aqueles que não ficam sendo alimentados e engordando, mas aqueles que receberam a missão, descobriram, conheceram, foram encontrados por Jesus e agora querem entregar, levar esse Jesus para a maioria de pessoas que a gente puder, sim ou não? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós ficamos doentes quando nós não estamos cumprindo com o nosso chamado. Dói aqui, né, Flávio? A hérnia de disco começa a doer, a reclamação começa a acontecer. Mas meu filho, minha casa, meu carro, meu trabalho, meu sucesso, o meu. E o evangelho deixa de ser pregado por aqueles que foram chamados para pregar o evangelho. Amém? Arlete, mas eu sou aquele que está precisando, que está se sentindo abandonado, que está se sentindo triste, que está se sentindo amargurado, que está passando por um momento difícil. Fique em paz. Você é filho do Senhor, sim ou não? O Senhor primeiramente está contigo e vai aparecer um Onesíforo para você. Deixa eu dizer para você, um dos lugares mais sozinhos ou solitários que existe é o lugar de liderança de qualquer função. É um dos lugares mais solitários, porque às vezes você está olhando o que Deus quer fazer. Às vezes você está olhando e parece que só você está vendo o que está acontecendo no mundo, que só você só você está enxergando que o bicho está pegando, só você está enxergando e você fala, Senhor, cadê? Você olha numa reunião como ontem, que nós tivemos aqui do lado, e você fala, cadê a Rede Atos? Cadê os jovens valorosos que já foram ensinados, doutrinados? Onde que está essa galera? Onde estão os onesíforos? Por um minuto você tem que passar por isso. Não pode passar mais do que isso. Porque senão Satanás vem e fala assim, pastor Lino, você está sozinho. E você, bobinho, sem ir para o Pai, acredita nessa mentira infernal do diabo que é, você está sozinho. Você não está sozinho. Deus está trabalhando pela causa dele. O próprio Deus cuida da sua igreja. O próprio Deus faz o que ele precisa fazer com a sua igreja. Não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, mas é pelo Espírito. O que você estava fazendo ontem à noite? Você estava servindo ou você estava dormindo? Estava reclamando? Reclamando do quê, meu querido? O que está doendo aí? Da sorte? Está comigo? Você tem tudo o que você precisa. Está comigo? Você tem tudo o que você precisa. Eu já te dei. Só faz. Só realiza. Você sabe que eu te chamei. Não foi eu que te chamei? Ou foi o homem? Foi o homem? Foi a Arlete? Foi o pastor fulano de tal?
Foi? Foi? Responde aí. Estou esperando você responder. Foi? Ah, tá, não foi, né? Então, vai para cima. Vai para cima. Porque o Ceará é grande e são poucos cearenses. Porque a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Mas aqueles que estão com Cristo andarão, como que é o versículo? Chorando, colhendo seus molhos, me ajudem. Mas aqueles que, colhendo os molhos e chorando, vamos, irmão. Semeando e chorando, colherão os seus molhos. Amém? Enquanto nós, preste atenção. Presta atenção. Enquanto você... Ai, mas eu não tenho o chamado, não tenho a unção. Ai, não sei o que Deus me chamou para fazer. Para. Vai, Onesífero. Você já sabe o que você precisa fazer. Começa a fazer. Começa a realizar. E no poder do Espírito, o Senhor Jesus, aquele que leva a preciosa semente. Qual que é a preciosa semente? Qual que é a preciosa semente? Para levar a palavra, eu preciso conhecer. Para conhecer, eu preciso estar no CEPAL 20 horas, 20 e 30, toda sexta-feira. Que aí eu fico fera. O cliente tem que ser bom de Bíblia. Bola e todas as outras coisas, a gente tem que aprender também. Mas aqui, para o cristão, não tem... O cristão tem que ser bom disso. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará. Sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eu gostaria que você ficasse de pé aí, mesmo você que está na sua casa. Você que está na sua casa e está assistindo esse vídeo sozinho, vá para a frente do espelho. Agora que você que tem alguém aí, faz uma dupla aí, faz uma dupla. Olha aí, mas olha de verdade. Olha para a bolota do seu irmão. E diga assim para ele: você não está sozinho. Tem Onesíforo para você. Você está com Deus? Ele está com você. Vai e realize no poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo. Seja ousado. Seja ousado no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção. E eu deixei aqui. Cadê uma mesinha que tinha aqui? Está ali. Decorando aqui a casa do Frávio e da Josi. Alguém pode me ajudar aqui, pastor Lino? Eu vou deixar aqui. Eu tenho certeza que enquanto você foi ministrado, Deus falou para você fazer algumas coisas específicas. Mas eu vou deixar aqui alguns insights para você fazer. E se você não souber como fazer isso, você fale comigo. Tá bom? É algumas coisas, não coloquei tudo, mas é algumas coisas para você fazer. Algumas coisas para você realizar. Algumas coisas que você pode fazer para Deus. São milhares de coisas que você pode fazer. E eu sei que você já tem feito. Mas aqui é só para te ajudar, porque às vezes você fala assim, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu vou realizar. Está aqui alguns insights. E eu gostaria que você viesse e pegasse e que você fizesse. Porque nós contamos com onesíforos. E nós sabemos que nesta igreja está cheio de onesíforo. Cheio de portadores de benefícios. Benefícios que só vêm de Deus. Só Deus pode fazer o que nós necessitamos dentro de nós e no outro. Para de reclamar. Para de olhar para o seu próprio umbigo. E venha ser discípulo de Jesus. Quem não é discípulo de Jesus e hoje quer se tornar um discípulo de Jesus? Tem alguém? Tem alguém? Acho que todo mundo aqui já se tornou discípulo de Jesus. Tem alguém?
Não? Todo mundo discípulo de Jesus? Todos onesíforos? Se não somos, a partir de hoje é a nossa oportunidade.